Olá, pessoal. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui novamente para falar das coisas do reino de Deus. E hoje, 15 de outubro de 2021, é dia do professor. É um dos profissionais mais importantes da face da terra, porque sem professor não haveria nenhuma profissão. Cristiane, professora querida, Val, professora querida, olha quantos professores que eu tenho entre nós. Hoje é dia do professor e, na verdade, toda mulher é uma professora, porque ela ensina os filhos, os netos, ensina como profissão, ensina como talento, ensina como dom, né? Na verdade, todo ser humano tem que ter um pouco de professor, de pedagogia, de ensinamento, né? Um profissional, quando ensina para os demais profissionais, é um professor. O palestrante é um professor, o pastor é um professor. E aí vai, o médico é um professor, porque ele ensina também, o enfermeiro. Então, na verdade, a área do professorado, do ensinar, é muito ampla. Rosinha, Val, Cristiane, que beleza ter vocês aqui com a gente. Já estamos com 4 pessoas queridas aí. Benezinha tá ali também, Benezinha. Eu ontem liguei pro meu filho e falei, aí, como é que vai a Manuzinha, né? Que ontem foi o primeiro dia dela na casinha dela. Aí meu filho falou assim, por enquanto só mama e dorme. Mama e dorme. Eu falei, aleluia. Que permaneça assim um pouco de tempo, né? Se bem que depois que começa a ficar espertinhos e emitir sons e interagir, é uma delícia, né? É muito bom. Então vamos começar a tarde de hoje. Hoje é sexta-feira, amanhã será sábado e quero começar a tarde de hoje orando e depois nós vamos entrar num estudo sobre o que é o ensino na Bíblia, o valor do ensino na Bíblia, o resultado que o ensino produz numa pessoa. Nós vamos meditar nisso. Então agora, se você quer já preparar a sua Bíblia, eu vou falar no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26, a história de Felipe e do eunuco. Val, tô tão contente que eu tenho você agora no WhatsApp, porque aí a gente pode trocar figurinhas, né? Se um dia você perde a mensagem, eu te mando. E aí, também, se você tiver uma amiguinha que quer ouvir uma palavra, você pode mandar. Então, é muito bom. Mas vamos orar agora. Eu vou orar daqui e você vai orar daí. E o Senhor, nosso Deus, vai ouvir a todos nós. Eu tenho um primo, marido da Ana, família Saião, família do meu pai. O marido da Ana, o Francisco, está com Covid, está na UTI. A Ana também está com Covid, uma outra priminha que mora com ela também estão. Só que a Ana e a prima estão dentro de casa razoavelmente bem. E o Francisco ficou um pouquinho mais grave e está no hospital. Então temos que orar por eles, né? Deixa eu botar até o Francisco aqui como prioridade, porque é um caso mais urgente. Vocês orem também pelos meus pedidos, tá bom? Então eu vou orar daqui, você vai orar daí e o Senhor vai ouvir a todos nós. Deus querido, muito obrigado, porque hoje é dia do professor. Que todos os professores na face da terra, os que ensinam os pequenininhos, os que ensinam os maiores, os que ensinam os mais velhos, os que ensinam biblicamente, os que ensinam cientificamente, os que ensinam e amam a tua palavra, sejam todos abençoados. Que todos eles recebam do Senhor proteção, sabedoria, graça, para exercerem este grande ministério sobre a face da terra. Sabemos que todo professor amoroso, os seus alunos aprendem com mais facilidade.
que os professores sejam amorosos, criativos, pacientes e sejam protegidos pelo Senhor nosso Deus, para que nenhum mal lhes aconteça. Abençoa, Pai, hoje, te peço agora, por todos os professores da face da terra, sejam jovens, sejam mais idosos, sejam mulheres, sejam homens, que todos aqueles que ministram, que ensinam, recebam proteção, sabedoria e estratégia para trabalharem. Quero pedir agora, Senhor nosso Deus, pelo nosso presidente, ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, que toda a liderança política do nosso país esteja debaixo da tua proteção, que sobre eles venha a revelação do que é certo, do que é melhor para todos, do que vem das mãos do Senhor nosso Deus. Que o cristianismo seja consolidado nos nossos líderes e toda doutrina contrária a isso seja, Senhor, frustrada no nosso país e em outros países também. Que a tua graça venha trazendo às pessoas a liderança, estratégias vindas do céu para fazerem o melhor para todos nós. Quero pedir também, Senhor Deus, pelo Níger, Afeganistão, Venezuela, Argentina, Cuba e Brasil, que o Senhor esteja nessas nações. Te peço pelos enfermos, Pai, o Francisco, meu primo, a Silvia, minha prima, a Laila, a Valquíria, a Lica, Jaqueline do Douglas, a irmã Wanda e toda a família Alfeu, a Eulália, a Adriana do seu Alberto, o Adriano da Jerusa, o Mateus da Ana, a Zuleika Franco, a Lúcia Franco, tia Tereza, tia Alcenira, o Max Lucado, a Aita do Fausto, a Zoda Ju, a Lavínia, o Arturo Yuri. Que a tua graça, Senhor Deus, salvadora, curadora, libertadora, esteja sobre essas vidas. Eu clamo a ti pela Rosa, Rogério e Morail, que esta família seja liberta e abençoada e guardada pelo Senhor. Também a filhinha, o Beco e a Elza e o Roberto, que esses 4 sejam libertos e abençoados pelo Senhor. Também a Jaqueline, o Rodrigo e o Washington, libertos e abençoados pelo Senhor. O Alexandre, o João, o Luiz, a Silvia, a Diva, libertos e abençoados e curados pelo Senhor. Também, Senhor Deus, eu peço pela família Pietrovics, Ana, João, Paulo, Pedro, Olga e Alice. Vem e reina sobre essas vidas, Pai. Também sobre a Samira, Ivone, Maria Alice, Glorinha, Mariazinha, Rosana, Ruth, Fedoruca e Raquel. Que essas nossas amadas irmãs e amigas recebam do Senhor direção, estratégia, sabedoria e libertação para elas e para todos os seus familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos à palavra? Hoje a Ivone está com a gente, hein, Ivone? Que maravilha! Dia do professor. Professor é aquele que ministra, que ensina, que ajuda as pessoas a crescerem. Ivone é minha professora, a Val também. Cada um de vocês me ensina e eu vou crescendo com isso. Bom, a passagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler o 27. Eis que um etíope, eunuco, alto funcionário, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar ao Senhor em Jerusalém. Ele já amava a Deus, mas faltava Jesus na vida dele. Verso 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desta carruagem e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que você lê? Eu pergunto para vocês, vocês entendem o que vocês leem?
Eu estou aqui para isso. Se não entender, me pergunta, porque se eu não souber, eu vou procurar. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto à carruagem dele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere esse texto bíblico. Fala de si mesmo, do profeta, ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus Cristo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que maravilha! Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades. Então aqui, Jerusa querida, aqui essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26 até o verso 40, conta a história de alguém que estava lendo, que queria aprender, mas que não conseguia saber o que é que estava escrito ali. Essa é a função do professor, essa é a tua função, essa é a nossa função de cristãos, de irmos ajudando uns aos outros. Bom, tudo que você vai ensinar tem uma norma, né? Existe um princípio pedagógico, eu fiz magistério, eu sei um pouquinho. Então diz assim, você para ensinar, você tem que ter um conteúdo. O que você vai ensinar? Preparou? Você tem um conteúdo? Muito bem. Agora você tem que ter um objetivo deste ensino que você vai dar, né? Então você vai ministrar alguma coisa para alguém e você tem um propósito, você tem um objetivo que tem que ser alcançado ao ministrar esse estudo. Muito bem. Esse eunuco era um homem muito inteligente. Ele era ministro das finanças da rainha de Candace, logo ele não era pouca coisa, ele era um homem inteligente, preparado, né? Só que nenhum de nós nessa terra sabe tudo de tudo. A gente sabe um pouquinho de cada coisa, às vezes sabe um pouquinho de muito pouco. Mas ele, ao ler, ele saiu da igreja, do templo, tão alegre com Deus, que ele abriu logo a Bíblia no caminho. Naturalmente que era uma carruagem, tinha um condutor que ia direcionando a carruagem, ele estava atrás, sossegado, abriu o texto bíblico e começou a ler. Aí o Espírito Santo de Deus, que sabe tudo, vendo que ele tinha fome de Deus, mas não entendia, o Espírito Santo mandou Filipe lá. Sabia que o Espírito Santo manda as pessoas na nossa vida? Eu sou uma pessoa que o Espírito Santo está usando agora para você. E vocês, muitas vezes, são usados pelo Espírito Santo para me ensinar também. É uma troca. Ninguém é melhor que ninguém. Aí, o Filipe, né, movido pelo Espírito Santo de Deus, chega na carruagem e pergunta assim, você está entendendo o que você está lendo? A primeira necessidade de quem quer aprender é ter certeza de que não sabe. E quem não sabe tem que ter a humildade de dizer que não sabe, mas que quer saber. Quando você fica dando uma de, eu sei tudo, isso aí eu já sei, ó. Eu posso dar aula disso. Nós não sabemos as coisas. Eu leio Bíblia há 50 anos.
Eu escuto pregações há mais de 50 anos. Eu não sei nada. Eu sei muito pouquinho. E cada vez que eu leio, eu fico no estado de encantamento. Hoje, por exemplo, eu fiz uma meditação de manhã cedo. Eu já falei para vocês que de manhã a gente toma café com leite, papapá, depois um cafezinho preto com queijo, aí a gente abre a Bíblia, dá uma estudadinha e vai ler, vai orar. Nós vamos orar. Então, hoje de manhã, a meditação que nós fizemos era um texto onde o autor, muito fantástico, o Spurgeon, em inglês, ele fala assim: nós éramos, deixa eu lembrar o que ele fala, uma mula, sabe aquele cavalinho que não é muito útil? Mula. Todos nós éramos mula. Mas o Senhor nos transformou, através de Cristo Jesus, em ovelhas. A mula é cheia de erros, mas a ovelha, ela é o sacrifício para purificar os erros. Jesus Cristo é o Cordeiro, a ovelha de Deus que tira o pecado do mundo. E tirou de nós o dom de mula e nos deu o dom de ovelha. Eu fiquei tão impressionada com esse texto, fiquei tão encantada. Falei, ai Deus, que bom ouvir tua palavra, né? Por isso que ele entra numa mulazinha quando entra em Jerusalém. Naquele cavalinho lá simples, né? Jesus entra, que isso tem um significado. Mas voltando para o nosso texto de Filipe e do eunuco, que estava caminhando com fome de aprender. Então, qual que era o conteúdo a ser explicado? O conteúdo é que estava dizendo que Jesus foi levado para a cruz, para o matadouro, como um cordeiro, experimentou a morte para que nesta morte ele fosse o nosso Salvador. Então, o eunuco lia e não entendia. Por quê? Porque esse texto foi escrito mais de 2000 anos antes de Jesus. É um texto profético. O que quer dizer profético? É aquela palavra que ainda vai acontecer. Então, esse texto sobre a vida de Jesus, que o eunuco estava lendo, ainda ia acontecer ali naquele texto que ele leu, certo? Então, veja bem, quando o Espírito Santo manda Filipe, que era um discípulo de Jesus, ensinar, qual que era o objetivo? O objetivo era, o contexto era a palavra de Deus, né? O conteúdo era a palavra de Deus e era sobre Jesus Cristo. O objetivo era que esse homem, o eunuco, que era inteligente, estudado, preparado, que amava a Deus, que foi no templo, mas ele não conhecia Jesus como Senhor e Salvador. O objetivo era mostrar para ele o que faltava. Faltava para esse homem preparado, estudado, bem-sucedido, tinha dinheiro, amava a Deus, foi ao templo, saiu de lá com tanta fome que começou a ler a Bíblia, né? A Bíblia naquele tempo era pergaminhos, não era impressa como o livro que nós temos hoje, mas eram pergaminhos que se enrolavam assim, né? E aí, ele lendo com avidez, né? Aí o Espírito Santo chama Filipe, como chama você, como chama a mim, e manda para ajudar uma pessoa e ensinar para ela. Filipe precisava conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E foi isso, aliás, o eunuco precisava conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E Filipe foi lá ensinar. E aquilo entrou dentro dele. Essa palavra entrou dentro dele, como deve entrar na nossa vida também. Ele ficou num estado de encantamento, ficou encantado com a palavra de Deus, que falava de Jesus como o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso favor, e que nós, quando o recebíamos, nos tornávamos perdoados e aptos para o reino de Deus. Então, esse eunuco ficou sobre um estado de tanta gratidão, porque o evangelho é para isso. Quando ele vem na nossa vida, deveria produzir em nós uma coisa assim muito gostosa, muita gratidão. E aí ele fala assim:
Como o Felipe falou para ele que quem aceitava Jesus tinha que se batizar, papapá, veio João Batista, pregou, batizava, veio Jesus, pregou, batizava. Ele falou assim, olha, tem um lago ali, tem uma água ali, o que me impede de ser batizado, né? O eunuco estava em estado de alegria com Deus, ele estava em lua de mel com o Senhor nosso Deus. Aí o eunuco estava em estado de alegria e felicidade com Deus. Então Felipe, que é o servo do Senhor, que é o professor ali na hora, falou assim, olha, não há nenhum impedimento se você crê. Aí o eunuco fala, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu no meu lugar e que eu aceitei agora como meu Senhor e meu Salvador. Ele falou, bom, então nada impede. Aí ele desceu da carroça, foi até esse lago, né, que devia ser perto, parou a carroça, e aí ele foi batizado. Que coisa maravilhosa. Então, amados, a palavra tinha conteúdo, a palavra, o ensino, tinha objetivo que foi alcançado. Qual que é o objetivo nosso como cristãos quando falamos do amor de Deus para as pessoas? É que elas creiam, fiquem felizes e prossigam e vão até o batismo e depois prossigam até a vinda de Jesus Cristo, até a nossa morte. Esse é o objetivo do ensino. E uma coisa que me deixou assim muito encantada, que eu acho que vocês vão estar em estado de encantamento também. Aí no verso 38 de livro de Atos, capítulo 8, diz assim, então mandou parar o carro, a carruagem, ambos desceram a água, não é molhar a testa, né, é imersão. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, que foi embora, não vendo mais o eunuco não viu mais Filipe. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Quem que foi seguindo o caminho cheio de júbilo, amadinhos? O eunuco e também Filipe. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos orientou a fazer, quando falamos de Deus com entusiasmo, quando as coisas de Deus já fizeram dentro de nós uma fonte de água viva. Então, quando a gente fala para uma pessoa, o coração fica jubiloso. Eu, ultimamente, que agora com essa pandemia não se sai muito, mas eu pego o carro, eu pego o Uber, né? E eu dou sempre um jeitinho de entrar no plano da salvação com o motorista. Nem todo mundo dá certo, mas alguns dá certo. E então, quando eu saio daquele carro, eu saio jubilosa porque eu cumpri meu dever, meu objetivo foi falado e eu creio que ele vai ficar com minhoca na cabeça, porque aqui em São Paulo você tem muita chance de ouvir a palavra de Deus através da televisão, rádio, igreja, você tem um monte, mas eu já joguei uma semente na terra do coração dele. Aí depois ele vai buscar, vai cavocar, né? Como esse eunuco ia para longe, né? Ia para Candace, e talvez lá não tivesse uma igreja, que de fato não tinha, foi feito tudo ali. A pregação, a aceitação, o batismo e o júbilo. Não é uma maravilha? Então, na verdade, o ensino é um júbilo. Quando eu tinha meus filhos pequenos, né? Eu abaixava na altura deles assim no chão e dizia assim, o que a mamãe falou mesmo? Repete para a mamãe. Ah, tá. Não, a mamãe falou assim, assim, assim. Vamos repetir? Ah, tá bom. Você entendeu? Entendi. Então tá bom. Então eu vejo assim, vou usar uma ilustração aqui. Crianças que levam muito tempo para aprender a falar, né? E quando entram na escolinha, elas falam rapidamente. Isso para mim é um sinal. O pai e a mãe não tiveram paciência de falar compassadamente, sossegadamente, repetidamente, até a criança aprender. Por exemplo, bolacha. Que delícia! Você quer uma bolachinha? Toma.
Bolacha. Vamos falar? Eu acho que você sabe. Eu vou te ajudar se você não conseguir. Isso, lá, chá. Bolacha, você conseguiu! Vamos mostrar pro papai que você sabe falar bolacha? Papai, vem ver! A Carolina já sabe falar bolacha. E aí a gente fazia isso com todas as palavras: boneca, sapato, a criança fala tatato, sapato, blusa, vestido, carrinho. O vocabulário que a criança precisava usar, você não vai ensinar tudo, né? Você vai falando repetidamente, com amor. Depois você celebra quando ela aprende. Assim é o ensino. O objetivo é que o aluno aprenda. E após aprender, há um júbilo. Esse é o ensinamento. Tem que ter um conteúdo para ensinar e tem que ter um objetivo depois que se ensinou o conteúdo, que a pessoa aprenda e desfrute da alegria de ter aprendido. Então a minha filha Carol, com 1 aninho, ela falava assim: vamos na vovó, mamãe? 1 ano, né? E tem criança com 2 anos que não fala nada. É claro que o tempo de uma criança e de outra deve ser respeitado. As pessoas não são todas iguais. Mas se há investimento, há ensino, há amor, há prêmio, dá um prêmio depois que aprendeu, né? Aquilo vai animando a pessoa, porque é tão gostoso aprender, né? As minhas netinhas agora, as gêmeas, eu vou lá, elas logo querem que eu conte uma história de um livrinho que elas pegam para mim. Aí eu leio o livrinho, vamos supor, coelho, olha o coelho. Olha, coelho. Que cor que é o coelho? Branco. Como que a orelha? É grande. Olha, mas o que o coelho gosta de comer? Cenoura. Ah, é cenoura. Você também gosta de cenoura? É uma delícia, raladinha na sopa. Ou então só creque mordendo na boca. Não é uma delícia? Parece um coco. É uma delícia. Então, uma coisinha simples, amados. Ensinar é uma delícia. Ensinar, você não precisa ser nenhum gênio para ensinar. Ensinar as pequenas coisas, né? A Luísa vinha muito na minha casa, a minha preciosa Luísa, que agora quase não vem, né? Eu aprendi tanto com a Luísa, né? A maneira como cuida de uma casa, como cuida de uma roupa. A Luísa é muito caprichosa. Com cada uma de vocês eu aprendo, né? Eu aprendo com a Jerusa, que é amorosa com os filhos, amorosa com os irmãos. É uma mãezona, né? Eu aprendo com a Ivone tantas coisas de Deus. A Ivone é uma mulher adoradora. Tá sempre nos pés de Jesus, lendo a Bíblia, adorando, amando, repetindo o versículo. Eu aprendo com a Ivone. Eu aprendo com cada uma de vocês com quem eu me relaciono. Eu me aprendo com a Cristiane, que não teve os próprios filhos, mas cria os sobrinhos. É maravilhoso isso, né? Então, cada uma de vocês... O simples fato de vocês estarem aqui 3 vezes por semana nos ouvindo, eu aprendo que vocês têm fome e sede da palavra de Deus. Eu fico tão feliz, fico tão animada. E eu, cada vez que eu vou ministrar, eu aprendo. Depois eu vou ouvir de novo para ver onde eu cometi meus erros. Eu aprendo de novo, porque aprender é uma coisa saborosa. Aprender produz alegria, aprender produz satisfação, né? E como disse o eunuco, que recebeu a Jesus Cristo, que se batizou, ele saiu dali jubiloso. Ele não tinha saído da igreja? Tinha. Ele gostou da igreja? Gostou. Gostou tanto que já queria ler mais a Bíblia, né? É uma sequência de aprendizado, de alegria, de contentamento, que vai e não termina. Então eu quero, a Cristiane é professora também, minha querida prima Cristiane. Eu quero abençoar os professores e dizer que cada um de vocês, viu? Luísa, Benezinha, todas vocês que estão aí são grandes professoras. Não desistam. O conteúdo, pelo menos, né? Pelo menos esse é a palavra de Deus. Você sabe. Se não sabe, você dá uma estudadinha. E o objetivo é tirar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz do Senhor Jesus de Nazaré. Além desse ângulo espiritual, a gente ensina receita de bolo,
como trocar uma fralda de criança, como fazer um bom feijão, e aí vai. Ensinamento é algo interminável. Eu sempre penso assim, se eu vivesse 200 anos com a mente lúcida, eu não saberia nenhuma fração das coisas que tem nesse mundo e muito menos da Bíblia, né? Por isso que eu procuro sempre aprender, porque é saboroso, é maravilhoso. Vamos orar mais uma vez então pelos professores. Bendito aquele que ensina, né? Ensina a criança em casa, ensina na escola, ensina a mamãe, ensina o papai, ensina a vovó. Eu gosto sempre de aprender. Quando eu vou num lugar que tem comida, né? Eu fico olhando como é que a pessoa fez a comida, qual é o tempero, como é que ela mistura. Eu acabei de ver um vídeo agora da Célia, bendita Mama Célia. Ela fez um cuscuz paulista. Ai, que delícia o cuscuz da Célia. Vai lá no YouTube, bendita Mamá Célia. Cuscuz paulista ela fez hoje. Já me deu vontade de fazer. Então, na verdade, as pessoas normais, as pessoas cristãs, elas vivem aprendendo e ensinando. É uma troca maravilhosa. Amém, queridos? Vou orar por vocês agora. E agora nós vamos encerrar e nos veremos, se Deus quiser, na segunda-feira. Eu não desci para a praia, porque a Manuzinha chegou, né? E nós estamos aproveitando fazer alguns exames do Zé Luiz, que está muito bem, graças a Deus. E, sabe, temos que fazer os exames de rotina, né? E estamos felizes com a nossa Manuzinha. É uma bonequinha, nossa Manuzinha, bem fofinha. Eu não consegui vê-la com os olhos abertos, nem só dormindo, né? Mas eu vejo pelas fotos. Que delícia. Eu falei para minha nora assim, meu Deus, como pode 2 gotinhas químicas se unirem e formar um ser humano perfeito, né? Com cabelo, sobrancelha, cílios, olhos, dentes, narizinho, mãozinha, unhazinha, tudo perfeito, fora os órgãos por dentro, né? É uma coisa linda, nosso Deus é maravilhoso. Eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria de aprender todos os dias. Eu não tenho muita facilidade de aprender não, mas eu me esforço. Tem pessoas que aprendem muito fácil, eu não, eu me esforço um pouquinho, me esforço bastante. Então eu gosto de aprender das coisas de Deus, da Bíblia, das coisas da igreja, da família, da alimentação, da saúde. Eu vou no médico, eu fico atento o que ele vai falar, e aí eu fico explicando para o Zé Luiz depois. Enfim, eu gosto de aprender. Aprender é uma coisa gostosa. Vou orar por vocês. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque hoje é dia do professor. Faz de nós professores hábeis, habilitados, ungidos, preparados, separados, que nós possamos tirar as pessoas da vida de trevas, da vida de escuridão, da vida de medo, da vida de angústia e levar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, que cada um de nós seja um professor, seja um distribuidor do reino de Deus. Obrigada, Pai, por todas essas minhas amadas que estão aí. Que cada uma delas receba agora uma unção nova de ministração das coisas de Deus. Eu clamo a Ti confiando no Teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amo vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.